Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz, queridos. Deus abençoe. Estava ouvindo esse louvor, e aí o pastor Tiago, Olhei para o pastor Tiago ali, tentando cantar, mas não via nada da letra. Mas esses louvores, cantor cristão, hino da harpa, são muito tremendo, Quando a gente canta ele, o pastor pediu para louvar do momento do ofertório. E eu creio que para muitos aqui, lembra de raízes, lembra de momentos que passamos com Deus, momentos que foram importantes em nossa trajetória, E baseado no louvor que foi ministrado aqui, nós vamos falar hoje sobre Danal, amém? Brincadeira. Quem já viu esse vídeo sabe do que eu estou dizendo. Amém, queridos. Estou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu estava pedindo a Deus sobre aquilo que Ele tinha para que pudesse trazer para a igreja. Eu comecei a lembrar de algumas coisas. E eu comecei a me lembrar de algo que nós vivemos no ano de 2020. Em 2020, todo o mundo foi atingido por algo que foi inesperado. Em 2020, nós passamos pela pandemia da Covid-19. Nós enfrentamos uma doença generalizada, coisa que jamais imaginávamos viver. E nós passamos por essa doença. De repente, de um dia para o outro, escolas e faculdades fechadas. De um dia para o outro, lojas fechadas. Os microempreendedores tiveram que ter as suas lojas fechadas. Muitos vieram até a falência porque não conseguiam vender, não conseguiam se sustentar, tiveram que fechar as suas empresas. Muitas pessoas demitidas. As grandes empresas, os órgãos públicos tiveram que se reinventar e começar a trabalhar no home office, Alguns depois até agradecem, porque depois disso continuou com o home office, mas tiveram que implantar um home office. Algumas escolas, faculdades fazendo aula à distância, ambiente virtual. As igrejas foram proibidas de receber os seus fiéis. Tiveram também que se reinventar e fazer cultos online. No nosso caso aqui da IBA Brasília, quando a gente estava começando, tivemos que não começar e começamos ali online. Eu me recordo que eu tinha chego em Brasília em fevereiro e estava na expectativa de participar do meu primeiro culto, Luiz vai lembrar que a gente tinha um churrasco dos homens marcado, para o mês de março. As mulheres já tinham feito um evento, elas conseguiram fazer o evento delas, mas a gente tinha um churrasco com os homens, mas não deu para fazer, porque fechou tudo. Então foi algo que nós passamos. Quantas pessoas que morreram por causa dessa doença? Eu creio que uma grande parte, se não todos aqui, conhecem. Tem algum parente, algum amigo ou algum conhecido que perdeu a vida através da Covid-19, através dessa pandemia que assolou toda a população mundial. Nunca se vendeu tanto respirador mecânico como nessa época, em que pessoas eram entubadas o tempo todo, os leitos de UTI estavam tomados, estavam cheios. Pessoas que ficaram em coma. Nós temos aqui na igreja pessoas que ficou um grande período, mas que graças a Deus pela misericórdia do Senhor estão aqui conosco hoje, glorificando o nome do Senhor, porque venceram essa doença. Algumas pessoas infelizmente ficaram com sequelas por causa dessa doença. De um dia para o outro nós nos vimos obrigados a andar com uma máscara em nosso rosto. E para todo lugar que nós iríamos, tínhamos que andar com essas máscaras. Às vezes a gente vira para uma pessoa e a pessoa fala, não, está muito corrido, eu não posso parar, e vai de um lado para o outro. E quando veio a pandemia, nós fomos obrigados a ficar em casa. Algo aconteceu, algo inesperado, algo que a gente não imaginava. Se um ano atrás, se em 2019 alguém falasse que nós passaríamos por isso, a gente ia virar e falar assim, você está de brincadeira.
como que o mundo todo vai parar, como que as lojas todas vão fechar. Isso não vai acontecer. Eu com certeza seria um desses que iria duvidar que isso aconteceria, mas aconteceu, e nós que estamos aqui, somos provas de que isso aconteceu. O dia mau chegou, querido. O dia mau chegou sobre o Brasil, o dia mau chegou sobre toda a população mundial, e nós tivemos que passar por isso. Mais recentemente, conforme foi orado aqui pelo pastor Tiago, o nosso país passou também pelo dia mau, através das enchentes que tomaram o Rio Grande do Sul, um dos estados mais prósperos da nossa nação, um dos estados mais bonitos da nossa nação. Quem teve oportunidade de visitar o Rio Grande do Sul, principalmente o interior do Rio Grande do Sul, se sentia na Europa, se sentia num outro país, de tão bonito que era aquele lugar. Um lugar onde as pessoas com intelectual, as pessoas com condição financeira, com um nível cultural muito alto, um lugar que de uma hora para outra, tudo ficou debaixo das águas. 90% do estado, 90% das cidades do estado atingidas pelas chuvas. E a chuva veio, as águas veio, e ela não fez distinção de rico, de pobre, de preto, de branco, de direita e de esquerda. As águas veio para todo mundo, e todos que estavam ali foram atingidos, porque o dia mau, ele chega, e ele não faz distinção de ninguém. O dia mau chegou ali no Rio Grande do Sul, e quantas pessoas que até hoje, estão ali desabrigadas, estão em abrigos, estão vivendo na dependência de doações, de pessoas como eu e você, de campanhas como a nossa igreja está fazendo, de arrecadação, para abençoá-los. Será que eles imaginavam que aquelas casas bonitas iriam desabar com águas, iriam ser tomadas? Será que 2 meses atrás, quando a pessoa estava na sua casa, desfrutando do seu sofá, assistindo a sua televisão, no seu conforto, que era fruto do seu trabalho, eles poderiam imaginar que hoje eles estariam em um abrigo? Jamais, porque o dia mau chegou, queridos. E uma certeza que eu tenho, que se o dia mau ainda não chegou sobre a sua vida, assim como na minha vida, ele vai chegar em qualquer momento, porque todos nós, na face da terra, estamos sujeitos ao dia mau. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. E em cima desses 2 relatos que eu falei, eu gostaria de propor para hoje o tema: e quando o dia mau chegar? Esse é o tema da mensagem de hoje. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo número 73. Salmo 73. Vamos ler? Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios,
sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Paizinho, neste momento, Senhor, colocamos os nossos corações diante de Ti, e te pedimos, Senhor, fale profundamente a Tua igreja nessa manhã. Abençoe também, Senhor, a nossa irmã Vânia, que está aqui traduzindo para os nossos irmãos surdos, em nome de Jesus, amém. Queridos, este Salmo 73, ele é um salmo tremendo. Eu particularmente gosto muito desse salmo. E aqui o salmista, ele deixa aparecer a sua humanidade. Aqui o salmista, ele deixa transparecer a sua humanidade. Ele se mostra como uma pessoa de carne e osso, com todos os conflitos, em que muitos momentos, você e eu também passamos. Aqui o salmista, ele não está se colocando como um super-homem, como uma pessoa acima do bem e do mal, não. Ele está mostrando que ele passava por algumas guerras, ele passava por alguns questionamentos, e de repente ao ler esse salmo, você tenha percebido que alguns dos questionamentos que o salmista fez, você, assim como eu, também faz, ou fez, em alguns momentos da sua vida, alguns momentos da sua história. Quando lemos esse texto, nós vemos que ele se colocou ali, em algumas coisas que ele estava passando. Nós percebemos que, pela fala dele, podemos entender que ele estava passando por algum problema de saúde, alguma situação. Mas, quem era esse salmista? Quem era o autor desse Salmo 73? O autor desse Salmo 73 era um homem chamado Asaf. Foi o autor do Salmo 50 e foi o autor dos Salmos 73 a 83. Foi o segundo maior autor do livro de Salmos, ficando apenas atrás do rei Davi. Então era uma pessoa que tinha uma história. Asaf, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, descendente de Gerson, da descendência de Gerson, filho de Levi, filho de Israel. E Asaf, ele era um músico, ele era o chefe dos músicos do rei Davi. Quando lemos em 1 Crônicas capítulo 16, que fala
do momento ali, quando o rei Davi finalmente consegue levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, consegue levar a Arca da Aliança a Jerusalém, no momento de muita festa, no momento em que estavam ali festejando, que o rei Davi estava dançando, que estava ali coroando, né? Estava ali se alegrando com essa conquista tão desejada, pois eles tinham feito a primeira tentativa de levar a arca e tinha falhado. Então eles deixaram a arca na casa de Obed-edom, e quando eles então finalmente estão buscando a arca da casa de Obed-edom e levando para Jerusalém, um dia de muito festejo, quando eles finalmente conseguem introduzir a arca em Jerusalém, naquele dia, nós vemos no versículo 7, diz que foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Meu Deus, que honra! Num dia de festa, num dia de júbilo, Asaf teve a oportunidade de pela primeira vez ser encarregado de ministrar diante da arca do Senhor. Depois no versículo 37, Davi deixou Asaf e os seus parentes diante da arca da aliança, para lhe ministrarem de acordo com as prescrições para cada dia. Aqui diz que depois daquele momento que ele ministrou, Davi salmodiou, glorificou, exaltou o nome do Senhor, e ele então deixou Asaf encarregado de ministrar diante da arca do Senhor regularmente. Então aqui nós podemos entender que Asaf era uma pessoa que estava todos os dias diante da presença do Senhor, porque a arca da aliança era a representatividade, representava a presença de Deus naquele povo. A arca da aliança era a presença de Deus no meio do povo, e Asaf estava ministrando diante da presença de Deus todos os dias. Então era um homem experimentado, era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que tinha intimidade. Em 2 Crônicas 29:30, o rei Ezequias manda que os levitas adorem com salmos de Davi e salmos de Asaf, e ali o autor chama Asaf de ouvidente, porque além de ser um músico, um cantor, uma pessoa que estava diante da presença de Deus todos os dias, ele era uma pessoa que recebia visões, que tinha revelações do Senhor. Asaf era um homem experimentado na presença do Senhor. Asaf era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Finalizando essa pequena biografia sobre Asaf, no dia que Salomão foi inaugurar o templo, Davi tinha morrido, Salomão, seu filho, assumiu, e ali ele foi realizar aquilo que estava no coração do seu pai, mas que Deus não permitiu que o seu pai fizesse, e Salomão então construiu um templo para o Senhor. E no dia da inauguração do templo, estavam ali os sacerdotes, e estavam ali os levitas, e o primeiro levita que o nome é citado é o Asaf. E aqui eu abro um parênteses, porque nesse momento Asaf não era mais um jovem levita, mas já era um ancião. De repente você já ouviu em algum lugar algum relato sobre a história de Asaf. Existe um relato sobre a história de Asaf que é lindo. Eu não estou trazendo ele aqui porque, por mais que seja lindo, não achei comprovação na Bíblia, então estou me atendo àquilo que a Bíblia diz. Mas nós percebemos que cronologicamente ele já tinha passado da idade para se ministrar, porque naquele tempo tinha uma idade para o início do ministério e uma idade para o término do ministério. Mas a Bíblia diz que Asaf estava ali naquele dia, e quando eles então começaram
a entoar os seus louvores. A Bíblia diz que a glória do Senhor tomou o templo. A Bíblia diz que a glória encheu o templo, de maneiras que os sacerdotes não conseguiam executar as suas tarefas, de maneira que eles não conseguiam se manter de pé, porque a glória do Senhor foi grande naquele dia. E quem estava ali louvando, quem estava vivendo tudo aquilo, estava tendo toda aquela experiência, era o Asaf. A glória do Senhor tomou aquele dia, e a glória do Senhor também está aqui nessa manhã, amém? Você crê que a glória de Deus está aqui? Aleluia. Queridos, tudo isso que eu falei mostra quem era Asaf. Esse homem experimentado na presença de Deus é o mesmo homem cheio de questionamentos do Salmo 73. Ah, Samuel, mas você falou tantas coisas. Um homem que vivia diariamente com a presença de Deus, como que pode ser a mesma pessoa do Salmo 73, com tantos questionamentos, com tantas coisas? Na verdade, querido, o Salmo 73 mostra quem era Asaf, quando ele não estava ali ministrando diante do altar. Mostra quem era Asaf, da sua casa até o templo. Era uma pessoa sujeita às mesmas coisas que eu e você. Porque muitas vezes, quando nós estamos aqui na casa de Deus, quando nós estamos ministrando, quando nós estamos liderando uma célula, quando nós estamos fazendo algumas coisas, as pessoas olham, mas nós temos uma história. O dia mau, ele chega para todos nós. O dia mau chega para mim, o dia mau chega para você, o dia mau chegou para Asaf. E todos nós vivemos momentos de questionamentos, momentos difíceis. Ei, esse salmo ele deixa claro que o dia mau tinha chegado na vida dele. E talvez um dia mau também tenha chegado na sua vida. Não sei se alguém aqui está passando por alguma situação, algum momento que você fala: Senhor, por quê? E nessa manhã, eu gostaria de pontuar 3 atitudes que precisamos tomar quando o dia mau chegar. A primeira atitude que nós precisamos tomar quando o dia mau chegar é: não faça comparações. A primeira coisa que eu preciso, no dia que as coisas começarem a dar ruim, no dia que as coisas não estiverem como eu esperava, é não fazer comparações. Nós temos uma tendência de, quando coisas ruins, coisas inesperadas acontecem, nós começamos a falar: Senhor, mas por quê? Por quê? Por que comigo? Por que eu? Quando perdemos um ente querido, quando perdemos um pai, a mãe, um filho, um irmão, Senhor, mas por que ela? Por que essa pessoa? Nós sempre questionamos: Senhor, por que isso não aconteceu com outras pessoas, mas logo comigo? Porque nós temos uma ação, nós temos uma reação de querer, meu Deus, por quê? Para que essas coisas afastem de nós. E nós muitas vezes começamos: Senhor, eu sou teu servo, eu estou na tua casa, eu busco a tua presença, e essas coisas acontecem comigo. E tem tantas pessoas que não te buscam, tantas pessoas que vivem conforme dá na cabeça deles, que vivem sem compromisso nenhum, e parece que tudo está bem para eles. Existe um ditado popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente fica comparando a nossa vida com a dos outros, achando que a vida dos outros é mais fácil do que a nossa. Só eu que passo por problemas, o Celso não passa por problema nenhum. As coisas ruins só acontecem na minha casa, na casa do pastor Tiago está tudo tranquilo, não acontece nada de ruim. E nós ficamos fazendo certas comparações. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que no dia,
quando o dia mal chegar, nós temos que evitar fazer as comparações. E Asaf começou a fazer comparações com a vida dos ímpios. Asaf começou a olhar e falar: eles são prósperos, eles não ficam doentes, olha o corpo deles, tudo sarado de academia, tudo tranquilão, tudo com o corpo ali parrudo, e eu aqui. Asaf começou a fazer comparações, e essas comparações começaram a corroer o coração de Asaf. E queridos, essas comparações, elas nada mais eram do que uma armadilha de Satanás, para que Asaf saísse do propósito e do projeto de Deus para a vida dele. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9, diz que, naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, e está diante do Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a herança deles, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Aqui fala do momento em que Deus deu a ordem para Moisés, aquele povo já prestes a possuir a terra prometida. E o Senhor falou: Moisés, a tribo de Judá vai possuir tal parte, a tribo de Benjamim vai possuir tal parte, mas a tribo de Levi não vai ter parte nenhuma da terra. Aquela terra que eles conquistaram foi dividida, e cada tribo, que representava os filhos de Israel, os filhos de Jacó, cada qual recebeu a sua porção de terra. Mas o Senhor falou: a tribo de Levi não vai receber terra nenhuma, porque eu quero que eles sejam exclusivos meus, eu quero que eles sejam meus, para ministrar na minha casa. Então eles não vão receber parte nessa terra, eles vão viver no local que os seus irmãos vai dar para eles, no local onde eles estiverem ali para ministrar. Eles vão ter a moradia deles, eles vão comer da parte da comida que for oferecida ao Senhor, uma parte daquela comida que for consagrada em sacrifícios, ali eles vão comer, porque o Senhor não queria que os levitas perdessem tempo com plantação, não queria que os levitas perdessem tempo cuidando de animais, não queria que os levitas ficassem perdendo tempo administrando negócios. Ele queria exclusividade para que eles estivessem ali constantemente consagrados e adorando a Deus e levando os sacrifícios do povo até o Senhor. Então, para isso o Senhor falou que os levitas não teriam parte. Mas uma coisa muito tremenda o Senhor fala: eles não vão ter herança na terra, mas o Senhor é a herança. Eu serei a herança. Então os levitas tinham uma promessa, que a herança deles não era na terra, não era terrena, a herança deles era o Senhor. Quantos aqui querem ter o Senhor como herança? Não existe herança melhor do que o nosso Deus. Aleluia. Então o Senhor era a herança. E Asaf, naquele momento que ele começa a comparar, ele esquece que a herança dele era o Senhor. E por que Asaf começa a comparar? Ele olha: poxa, eu moro aqui numa casa velha, e aí vê um irmão, esse mora em uma mansão, esse mora numa fazenda, esse mora num palácio, e eu aqui numa casa simples, numa casa humilde. Aí ele olha seu irmão: poxa, esse só come comida japonesa, esse só come no coco bambu, esse aqui só come no falso Manuel, e eu só como daquilo que sobra, daquilo que me dão. Eu só como comidão, né? Aquilo que me dão. E ele começou então a questionar. Ele começou então a ficar observando aquilo. Asaf começa a invejar o estilo de vida dos ímpios e esquece da promessa de que o próprio Senhor seria a sua herança. E da mesma forma, queridos, o inimigo ele também tenta nos fazer esquecer das promessas do Senhor para a nossa vida.
Assim como o inimigo tentou fazer com que Asaf esquecesse da promessa do Senhor para ele e para todos os levitas, o inimigo ele tenta nos fazer esquecer das promessas, e começa a brotar questionamentos em nossa vida, de tal forma que se nós nos deixarmos levar por esses questionamentos, levar por esses sentimentos, levar por essas invejas, nós perderemos aquilo que Deus tem para nós, nós perderemos aquilo que Deus tem para a igreja do Senhor. Então por isso é muito importante, queridos, que nós venhamos estar firmados e entendendo aquilo que Deus tem para nós. A segunda atitude que eu preciso tomar quando o dia mau chegar é correr para a presença de Deus. Nos versículos 16 e 17 do Salmo 73, diz: quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Queridos, Asaf, quando tudo estava muito difícil para ele, quando o coração dele já estava cheio de dúvidas, quando os pensamentos dele estavam ali corroendo ele por dentro, ele entrou na presença do Senhor. E quando ele entrou na presença do Senhor, queridos, aí sim, as escamas dos olhos dele caíram. Quando Asaf entra na presença do Senhor, os olhos dele são abertos, e ele diz: aí sim eu compreendi o destino dos ímpios. Queridos, a presença de Deus é o lugar onde as escamas dos olhos caem. A presença de Deus é o lugar onde a identidade é restaurada. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua identidade? Tudo que o inimigo quer é tirar a nossa identidade, é manchar a nossa identidade. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua identidade? Você se sente filho? Você se sente amado? Você se sente filho amado de Deus? A sua identidade é essa, identidade de filho de Deus. E o inimigo ele quer manchar essa identidade, mas quando os nossos olhos são abertos, nós conseguimos enxergar e entender quem nós somos em Cristo Jesus. Hoje o Senhor, Ele nos trouxe aqui para restaurar a nossa identidade. A presença de Deus é o lugar onde as esperanças são renovadas. A presença de Deus é o lugar onde os sonhos são restaurados. Será que você tem sonhos que quando você lembra deles só te trazem dor? Porque em algum momento você tinha tanta expectativa de que algo fosse concreto na sua vida, e aquele algo não se realizou, e isso te trouxe uma frustração, que te paralisou. De repente na obra de Deus, você nunca mais conseguiu trabalhar para o reino, porque algo te decepcionou, ou alguém te decepcionou. Mas eu quero dizer que na presença de Deus, os sonhos na sua vida serão restaurados, em nome de Jesus. Deus tem restauração para você, Deus tem restauração para mim, Deus tem restauração para a igreja. Queridos, quando Asaf se depara com a presença de Deus, os olhos dele foram abertos, e ele conseguiu ver a realidade, o que estava acontecendo. E ele conseguiu entender que por mais que os ímpios estivessem vivendo de uma maneira muito boa na terra, com eles aconteceriam como alguém que acorda de um sonho. Sabe quando a gente tem aquele sonho maravilhoso? Estamos naquele sonho na beira da praia, aguinha de coco, aguinha do Nordeste, temperatura, morninha. E aí de repente, o despertador, você acorda, hora de trabalhar. E você vê que aquilo foi simplesmente um sonho. Acordou, passou. E assim é a vida daqueles que andam sem Deus, estão vivendo desordenadamente. Mas um dia, queridos, tudo isso vai passar. E assim como quem acorda com um sonho, passou. E nós vamos viver a eternidade. E nós vamos viver segundo aquilo que nós plantamos sobre essa terra. E nós queremos que nós vamos viver a eternidade com o nosso Deus, amém? E então Asaf teve esse entendimento. E aí eu te digo nessa manhã, queridos, se o dia mau chegou em sua vida, se as lágrimas cobriram o seu
rosto, se as lágrimas tomaram o seu rosto, queridos, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: corra para a minha presença, corra para a presença de Deus, porque é na presença de Deus, queridos, que a sua vida será restaurada. É na presença de Deus que você vai viver coisas novas com Ele, que você vai ter as suas forças renovadas. Ah, mas eu estou tão sem força. Mas é na presença de Deus que nós encontramos o vigor para as nossas vidas. A terceira e última atitude que eu preciso tomar quando o dia mau chegar é reconhecer que a minha força vem do Senhor. Queridos, quando estamos cercados pelo dia mau, nós buscamos resolver as coisas na nossa própria força. Nós queremos fazer as coisas conforme as nossas mãos, as nossas possibilidades alcançam, e geralmente nós enfiamos o pé pelas mãos. Na maioria das vezes nós acabamos ficando cansados, fadigados e não conseguimos resolver nada. Porque quando o dia mau chega, não é na nossa força que nós temos que resolver alguma coisa. Outras pessoas, quando o dia mau chega, eles simplesmente se colocam em posição de vitimismo. Coloca a posição: poxa, isso acontece comigo, porque o mundo vai se acabar. Se colocam como se fossem pobres coitados. E aí aquelas pessoas da década de 60, não é o meu caso, amém, vão lembrar de um desenho bem antigo, Vip Herd. Quem conhece esse desenho? Ninguém quer acusar a idade, né? A Vânia falou que conhece. Existia uma frase que eles diziam, muito conhecida que essa você conhece, que eles falavam: os céus. Tem muita gente aqui que entregou a idade, hein? Tem muita gente. Fiz de propósito, deixei vocês falarem. Essa aí mesmo: os céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Tem muita gente que quando o dia mau chega, se coloca desse jeito: não vai dar certo, ó azar, tudo acontece. E fica dessa maneira. Mas Asaf, e aqui Asaf encaminha para o encerramento desse salmo dizendo: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui Asaf, ele entende que a força não é dele. Então, queridos, quando o dia mau chegar, em vez de tentar resolver com as minhas forças, em vez de me colocar em posição de vitimismo, eu tenho que entender que a força para vencer o dia mau só pode vir do Senhor. Eu só posso vencer os dias difíceis, eu só posso vencer as tribulações, eu só posso vencer as tentações se eu estiver pela força do Senhor. Porque nós estamos trilhando uma guerra, uma batalha que não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E nós precisamos nos revestir do Senhor, da força do Senhor, da força que nós encontramos quando corremos para a presença de Deus. E é nessa força que nós seremos mais do que vencedor. Queridos, aqui Asaf descobriu algo precioso para a vida dele e também para nós. Que somente através da força do Senhor nós conseguiremos tomar posse das promessas de Deus. Asaf, ele falou aqui no versículo, já me perdi, mas ele lembra que o Senhor é a herança. Quando ele fala: estarei pela força do Senhor, porque Ele é a minha herança. Quando ele entende que aquela batalha não seria vencida na força dele, ele lembra que existia uma promessa. Ele lembra a promessa lá de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 9, que diz que o Senhor é a herança dos levitas. E ele então estufa o peito, ele enche os pulmões de ar e diz: o Senhor é a minha herança para sempre.
Querido, quando somos fortalecidos no Senhor, nós enchemos de ousadia, nós nos enchemos de coragem para tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. Nós só vamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida se nós nos revestirmos da força que só vem dEle. E nessa manhã, querido, eu não sei se você tem se sentido fraco, eu não sei se você tem se sentido desanimado, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem força para ser derramada sobre a sua vida nessa manhã. O Senhor quer te fortalecer pelo poder que há no nome santo dEle. E para finalizar, pedir para o Ministério de Louvor subir, para finalizar essa mensagem, eu gostaria de te dizer que, infelizmente, queridos, o dia mau, ele vai chegar na sua vida. Infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos passar por momentos difíceis. Ah, Samuel, mas eu já passei pelo meu dia mau. Querido, se você passou, glória a Deus que você passou, mas vai vir outro. Vai vir outro. O pior dia da minha vida tinha sido quando eu perdi o meu pai. Depois, quando eu perdi a minha mãe, eu percebi que não foi o pior. Teve um outro pior, e assim vai. As coisas vão acontecendo enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos passar por dias difíceis. Dias que vão nos fazer chorar. Dias que vão nos fazer muitas vezes questionar o Senhor, o porquê de determinadas coisas. Mas, queridos, que você entenda que isso não é uma coisa que acontece só com você. Todos os grandes homens de Deus citados na Bíblia também tiveram um dia mau. Até o maior homem que já pisou nessa terra, Jesus, também teve um dia mau. Jesus também teve o seu dia mau. Inclusive Jesus morreu, mas Ele morreu por amor a mim e a você. E hoje Ele ressuscitou e está sentado no trono, ao lado do Pai. E Ele enviou o Espírito Santo Consolador, que é aquele que está habitando em nossos corações, para nos fortalecer nos dias difíceis. Nós temos a certeza que quando o dia mal chegar, quando as coisas estiverem contrárias, o Espírito Santo está conosco para nos fortalecer. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar a vencer. Você que chegou aqui hoje cansado de lutar, sem forças, sem esperança, chorando e perguntando ao Senhor: Pai, até quando? A palavra do Senhor para você hoje é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, corra para o Senhor nessa manhã, que Ele vai aliviar o seu fardo. Ele vai entrar na sua causa. Ele vai te ajudar a vencer essa situação. E para você que está aqui hoje, Samuel, foi a primeira vez que eu vim na igreja, ou Samuel, já tenho vindo na igreja, mas eu nunca tomei uma atitude de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E nesse dia eu ouvi a palavra, e eu tenho passado por lutas, e eu queria tomar uma atitude, eu queria sim seguir todos esses passos que foi colocado aqui. Eu quero tomar um posicionamento. Eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça e que você repetisse comigo uma oração. Pode ser em silêncio mesmo, em voz baixa. Repita comigo a seguinte oração: Senhor Jesus, hoje eu estou aqui na sua casa. Eu ouvi a palavra que falou dos dias maus, e eu decidi que quando o dia mau vier sobre a minha vida, eu correrei para Ti, eu irei para a Tua presença. Por isso, nessa manhã, eu quero entregar a minha vida a Ti, e Te reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Você que fez essa oração,
A igreja está com os olhos fechados, de cabeça baixa. E você que fez essa oração, levante a sua mão e abaixe em seguida. Nós queremos orar por você. Você que de repente está um tempo afastado dos caminhos do Senhor. E hoje é o dia de você voltar para casa, você reconciliar com o seu Salvador. Levante a mão e abaixe em seguida. Aleluias. Para você que é membro dessa igreja, que ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo ministrou em seu coração. Neste momento eu te convido, fique de pé, vamos cantar essa canção. Cante conosco essa canção, deixe que essa canção ministre. E tudo aquilo que o Senhor trouxe à sua memória, fale com Ele aí nesse momento. Fale isso para Ele. Tudo que há dentro de nós necessita de mudança, Senhor. Olhe para a tua igreja nesta manhã, Senhor. Nos fortaleça. Vem com o teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Vem com a tua glória sobre essa igreja, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Amém. Amém. Essa foi a mensagem que Deus trouxe aos nossos corações. Obrigado, Samuel. E eu queria, antes de encerrar esse culto, te dizendo só mais uma coisa. Quando o dia mau chegar, lembre-se que depois do Espírito Santo você tem uma igreja que está contigo. Você não está sozinho. Nós estamos aqui para vencer, juntos, sendo um com Cristo Jesus. Por isso, quero te relembrar o que a palavra de Deus fala sobre a minha vida e sobre a sua vida. Com Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Que você possa iniciar essa semana com essa palavra no seu coração. Você e eu, com Cristo Jesus, nos tornamos mais do que vencedores. Feche os seus olhos, eu queria orar, abençoar a sua semana e encerrar o culto. Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez em nosso meio nessa manhã. Obrigado porque mais uma vez podemos ter a oportunidade de ouvir a sua voz, de olhar para dentro de nós mesmos e com muita humildade pedir a Ti, muda tudo, faz tudo novo, Senhor Jesus. Nós não queremos ser mais quem nós fomos ontem, queremos ser uma nova criatura todos os dias. Por isso, nessa manhã, Pai, eu quero liberar sobre a vida da nossa igreja, a sua igreja, palavras que vêm direto do seu coração dizendo que o seu amor,
a sua graça e a sua misericórdia, elas se renovam sobre as nossas vidas, e muito obrigado por isso. E que diante disso, sairemos desse culto celebrando a nossa vitória, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, Senhor Jesus, esteja com a Igreja Batista Atitude aqui em Brasília e por todas as igrejas espalhadas na face da terra, de agora até a sua volta. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Vão em paz, ótima semana, celebre o Senhor com palmas.